Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Como referência, o texto de Efésios, capítulo 4, verso 29, onde a palavra de Deus nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente o que for boa para edificação. Vejam que não é uma opção e nem algo assim que a gente tem como escolher, não é? Por quê? Ele não diz assim algumas vezes, mas ele diz unicamente é a palavra que eu devo falar. A gente precisa reconhecer, meninas, que isso não é tão fácil assim. Qual de nós não precisa melhorar na forma como falar? Às vezes a gente até, e quando eu falo isso, é importante a gente lembrar, inclusive, da forma hoje, até virtualmente, dar aquela lidinha básica para ver se está tudo ali no devido lugar, não é verdade? Inclusive, observar as próprias formas de etiqueta das próprias redes sociais. Áudio, muito cuidado com o áudio quando você encaminhar, né? Principalmente pelo WhatsApp. Questões muitas vezes que são confidenciais, assuntos que são particulares e às vezes no afã, na pressa do dia a dia, você acaba compartilhando. Qual de nós nunca passou por aquela velha vergonha alheia, digamos assim, de colocar uma conversa que não era para ser no grupo errado? Daqui a pouco a gente está lá, né? Ah, enviei para o grupo errado, desculpe-me. Bom, se não é nada comprometedor, menos mal. Mas quando se diz respeito a algo sério, um conselho, uma dica que a gente já deixa para vocês é nunca encaminhe áudios com assuntos importantes, comprometendo determinados assuntos ou determinadas pessoas. Se você precisar resolver algum tipo de coisa, liga para a pessoa, conversa, ou melhor, vai até a pessoa, dependendo da situação e do lugar onde você está. Pois bem, já vimos até aqui alguns versículos básicos e chaves para a gente, né? Gostaria de deixar um outro versículo também para você que está aí retomando e você que já está chegando agora também, seja muito bem-vinda, que se encontra no Salmo. Esse eu gostaria de ler, Salmo de número 19, pode abrir a Bíblia aí, ou então você acompanha. Salmo de número 19, verso 14, nos diz assim, veja que maravilha: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Será que o que você fala e o que você pensa tem sido agradável na presença do Senhor? Esse é o padrão para nós. Esse é o padrão para a minha vida, como mulher, e para a sua vida, que deseja falar de maneira agradável. Então, olha, se você tiver dúvida em relação ao que falar, mas Cíntia, eu não tenho controle, eu não tenho domínio, eu não sei quantas palavras eu falo por dia. Vou deixar um conselho para você, uma outra dica aí para você. É melhor você falar menos. Nessa hora, o menos é mais. Você não pode tomar conta da conversa, as pessoas ficam até constrangidas, envergonhadas, porque você não... Ninguém mais fala. Quando você chega, ninguém mais fala. E não é porque está faltando assunto. É porque, às vezes, falta discernimento. O que é discernimento? Ou discrição? É você observar
que você não precisa chamar atenção para você através da conversa. Todos têm um tempo para falar. Então, se você tiver dúvida assim, mas eu não sei se eu estou falando muito ou pouco, dica para você, nessa hora, o menos é mais. Até o tolo é tido como sábio quando, ó, fica em silêncio. Aquele que fala demais, a transgressão de pecado, porque daqui a pouco não está mais nem pensando no que falar, simplesmente fala. E talvez você precise de uma ajuda, peça conselho a alguma mulher, não é? De repente você nem se dá conta que tem esse problema e que é desagradável, e aí o outro fica também constrangido em querer falar. Às vezes você diz assim, meu marido nem fala, Cíntia, mas claro que não fala, você não consegue nem deixar tempo para a pessoa falar. Então é importante eu e você, querida mulher, que está aqui nos ouvindo nessa hora, trazida pelo próprio Deus, eu tenho certeza disso, decidir falar de maneira agradável. Só que quando nós falamos em falar de maneira agradável, é importante a gente pontuar, que era o que a gente estava falando anteriormente, algumas formas de falar. E estávamos falando de uma coisa que é terrível, que é chamado fofoca, né? Infelizmente é algo que é terrível, destruidor. Fofoca é algo que é aquele me disse, irritante, que intriga, que divide, que não é de fato de Deus, né? Ao passar adiante informações negativas sobre uma pessoa, a fofoca joga certamente no chão toda a reputação dessa pessoa. E normalmente isso acontece de forma sutil e quando está sobrando tempo, né? Ou seja, quando não está fazendo nada de útil. Deixei para vocês aí o texto de Tito, quando diz que eu e você como mulher não devemos ser caluniadoras. E estávamos também informando sobre alguns exemplos bíblicos de pessoas, mulheres, que não, em determinadas ocasiões, não resolveram falar de maneira agradável. Não tiveram essa decisão que eu e você estamos querendo tomar diante de Deus. Obviamente, querida mulher, eu e você precisamos vigiar e melhorar, todas nós, em alguma proporção, precisamos melhorar em relação a isso, né? Então, havíamos aqui citado a esposa de Potifar, quando mentiu contra José e ele pagou um preço alto de forma inocente. Falamos sobre Jezabel, que era uma mulher extremamente maligna. Um outro exemplo que eu ainda não tinha falado, mas que você conhece bastante, é Marta. Marta, em determinado momento, quando Jesus estava em Betânia, porque Jesus amava aquela família, Jesus amava estar com Marta, Maria, Lázaro, eles eram certamente pessoas que o acolhiam muito bem. E Jesus, às vezes, nem precisava passar por lá, mas ele dava um pulinho, porque eram extremamente hospedeiros e com certeza amigos e cuidavam bem daquela amada família. Aquela amada família cuidava muito bem do mestre, né? Mas Marta, naquela ocasião em que Jesus chegou, a famosa história que a gente conhece da comparação, entre aspas, entre Marta e Maria, Marta foi maledicente. Maledicente em relação a quê? Em relação à irmã, inclusive. E ainda diante do Senhor, expondo diante do Senhor. Ela difamou e atacou, inclusive, não apenas Maria, mas inclusive o mestre. Assim, de forma bem sutil, veja como é algo importante. E como às vezes você faz a mesma coisa, não é? Nas nossas ocasiões diárias do dia a dia. Porque quando ela diz assim, ó, mestre, olha a folgada da Maria ali, ó. Eu estou aqui me virando, tentando fazer uma comida. Maria estava quedada, era a expressão. Maria já tinha entendido que todos os dias a gente precisa fazer escolhas e Maria escolheu a melhor parte. Você não precisa ficar com raiva de Maria. Quem falou isso foi o próprio mestre. Ah, Maria era uma folgada. E se ninguém fizesse comida, bom, como é que você tem Jesus em casa? Você está pensando em outras coisas menores. Às vezes a gente vai para a aparência e esquece da essência. Quantas vezes você faz isso também? Quantas vezes, ao invés de você escolher ou decidir a melhor parte, às vezes você pega aquelas coisinhas, né? Tipo, eu vou ao shopping no domingo, eu vou no aniversário no domingo, troco o dia do Senhor, o dia do culto solene por coisas tão pequenas e banais. Pequenos exemplos que muitas vezes nos reportam decisões não acertadas. Qual foi o resultado de Marta? Marta foi repreendida pelo próprio mestre, corrigida pelo próprio Jesus, né? E Maria, que escolhera interromper o seu serviço agitado para ouvir o Senhor, foi louvada por ele. Certamente Maria também era uma mulher de Deus. E eu não estou falando que Marta não era uma mulher cristã, não era uma mulher dedicada ao Senhor, não era uma mulher hospitaleira. Claro que era. Mas muitas vezes eu e você também agimos assim como Marta. Quantas vezes algumas mulheres, vamos pegar nosso nível de SAF, querem inclusive dizer para os pastores o que eles têm que fazer? Minha filha, nós somos auxiliadoras.
Ai, porque se o pastor, o senhor, olha, o pastor... E às vezes dá funções e determina coisas para o esposo. Vamos tirar o pastor aqui da nosso exemplo, né? Para o próprio esposo. Que é isso? Às vezes você não consegue a forma como fala. Não é simplesmente falar ou deixar de falar, mas é a forma, é a maneira minha e sua que precisa ser agradável. Certamente tem coisas que a gente não concorda muitas vezes, né? Por exemplo, se o marido quer colocar um arranjo bonito quando vai receber uma visita na casa, aqueles enfeites assim que você coloca flores, porque ele quer colocar, mas a mulher está vendo que não vai combinar. Não precisa brigar e nem falar de qualquer jeito, não é? É uma forma singela, muitas vezes, de dizer, querido, quem sabe a gente deixa ali, ele não vai ficar bravo. Mas se você disser, olha que coisa horrível, olha que coisa horrorosa, já começa mais uma desavença. Pois bem, para sair dessa história, né, chamada fofoca, que nós não somos fofoqueiras e nós não gostamos de ser, eu vou só deixar aqui, ó, 3 categorias básicas de fofoca, para que você comece a pensar, porque talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso. Existe a fofoca maliciosa, é aquela que tem intenção, é aquela que tem assim, ó, uma ideia deliberada de ferir. Eu vou falar isso de fulano para ciclano, porque eu não gosto dela mesma, ela passou por mim, não falou. Fundamenta-se normalmente em coisas não resolvidas do nosso coração. Isso pode acontecer lá no seu trabalho, isso pode acontecer normalmente por sentimentos de inveja, que são enraizadas por egoísmo e vários outros sentimentos nos porões da sua alma, que são denominados sentimentos carnais e não fruto do Espírito, como nós desejamos. Normalmente visa atrapalhar os relacionamentos e destruir, inclusive, amizades, não é? Então, essa é um dos tipos de fofoca, aquela que é maliciosa. E existe a fofoca que é racionalizada, sabia disso? É como se fosse assim, ó, digamos assim, uma fofoca light, já ouviu disso? É muito mais sutil, é uma fofoca, digamos assim, maliciosa, mas sutil, ela vem sorrateira. O que torna ela racionalização de forma tão grave é que ela, em geral, resulta também no engano e em algo que não é verdadeiro e que vai tentar convencer o outro de que aquilo é verdadeiro. Então, existe a fofoca assim maliciosa, que é aquela intencional, existe a fofoca racionalizada, que é aquela sutil, presta bem atenção. E existe sim, minhas queridas, a fofoca inocente. Pasmem. É, Cíntia? É. Esse envolve aquela pessoa que está verdadeiramente preocupada, mas que, de certo modo, não é sábia e nem sensível ao sentimento dos outros. Não é aquela que fica assim, digamos assim, aquela mulher maligna, né? Intencionada em passar aquilo que você está sabendo. Ela não tem intenção nenhuma, mas lhe falta bom senso, lhe falta sabedoria. E de repente você está falando para o outro o que não tem nada a ver, o que não era para você falar. Isso a gente chama de fofoca inocente. Então, assim, quando a gente fala de fofoca, ou fofoqueiro, que é uma palavra, né, bem esquisita, ela está dentro desse grande tema que é a nossa forma de nos comunicar. Mas isso não é o que Deus deseja para nós. Pelo contrário, nós precisamos decidir e evitar qualquer tipo de conversa desse sentido, porque normalmente existe a mentira no meio da fofoca. E ela vem recheada de sentimentos que não agradam a Deus. E quando a gente fala de mentira, a mentira tem dono e tem pai e tem origem. Sabe quem é? Diabo, Satanás. Então você pode me perguntar, tá, Cíntia, mas daí? E como é que eu posso evitar a fofoca? Eu não quero nem imaginar aqui essa classificação, mas como é que eu posso evitar? Bom, coisas básicas, dicas básicas para você. Pense sempre o melhor sobre as outras pessoas, porque sua mente é tão maliciosa. E sempre pensa, ai, porque fulano, porque ciclano. Eu estou pensando que você está pensando de mim. Meninas, como é que você consegue pensar o que o outro está pensando? Isso aí é para Deus, que vê o nosso pensamento, que sabe o que nós vamos falar antes mesmo da gente pensar, inclusive as nossas palavras, não é para nós. Tem mulher que é assim, olha, não gosto de fulano. Um dia eu aconselhando a mulher, ela falou, mas por quê? Porque eu vejo no olhar dela, o pensamento dela, eu consigo ler
E aí muda o timbre de voz e parece que vai vomitar assim vários sentimentos que não são bons e nem bíblicos, né? Eu e você podemos sim evitar qualquer tipo de fofoca, e fofoca tem que ser cortada pela raiz. Corte o mal pela raiz antes que ele cresça. Não fique alisando não, porque fofoca é pecado. Fofoca não agrada a Deus. Fofoca vem recheada de mentira e de sentimentos que são normalmente frutos da carne e não o fruto do Espírito. Então pense melhor sobre as pessoas. Ainda que você tenha razão sobre algum comportamento que não foi tão agradável assim e que muitas vezes até lhe feriu, a Bíblia nos dá instrução. Vai até a pessoa, conversa. Olha, querida, você falou isso para mim, eu não gostei. O que que você quis dizer? Será que eu entendi correto? Ó, o nível dessas mulheres, é assim que a gente precisa fazer, meninas. Não é ficar guardando aquele rancor, aquele sentimento, mas a Bíblia nos traz todas as instruções necessárias. Isso em relação ao filho, isso você começa em casa com o esposo. Querido, o que você quis dizer com isso? Ele pode até não ter intenção nenhuma, aí você, me desculpe, foi isso que você entendeu? Não, não foi essa a minha intenção. E você para de ser osso duro de roer, quando ele lhe pedir desculpa, você diz, ai, que bom, eu lhe desculpo. 3 palavrinhas mágicas, né? Ó, eu errei, me perdoe e eu te amo. São coisas que não quebram o coração de ninguém. Quebra o orgulho, mas o orgulho tem que ser quebrado mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste. E eu e você não podemos ser soberbas. Então, que alegria ter cada uma de vocês com as instruções bíblicas, que muitas vezes são comuns e que aprisionam a nossa alma, porque nós não temos estas ricas instruções. Outras dicas para você evitar fofoca. Calma que nós já estamos saindo dela. Não que nós estamos fofocando, hein, meninas? Estamos só entrando num ramo da comunicação que muitas vezes é totalmente doentio e faz com que as pessoas se inflamem e sejam destruídas. Então pense melhor sobre as outras pessoas, faça um acordo com as suas amigas de não fofocar e muito menos passar adiante qualquer tipo de conversa que não edifique. Evite cenários que possam te levar à fofoca. Olha dicas práticas aí. Não apenas cenários, evite pessoas fofoqueiras. Olha, já tem um ditadozinho que eu aprendi desde a minha infância. Quem com porcos andam, quem completa? Farelos comem. Se você anda com gente fofoqueira, normalmente o nosso círculo de amizade, a gente se identifica mais com pessoas que têm algumas características parecidas com a nossa. Então, longe de mulherinhas fofoqueiras, porque elas vêm para destruir. Outra coisa, mesmo que você muitas vezes ouça algo que não é tão agradável assim, procure não dizer nada. Cíntia, essa daí nem Jesus Cristo. Meninas, eu vou ensinar para vocês. Olha aqui, tá vendo essa caneca? Olha, quando você vier com tudo para falar um monte de coisas que você sabe que lá no início do versículo não vai edificar, que é o nosso texto base, olha aqui, o que é que você tem que fazer? Toma água. Se entrar alguma coisa pela boca, não vai sair nada. Saia daquele ambiente, respire um pouquinho. Você pode tomar água, você pode tomar um chá. Olha aí, aqui no meu jardim tem folhinhas de cidreira, tem de maracujá. Eu imagino que você tem que fazer um canteirinho ou pega um chazinho aí na sua caixinha mesmo do mercado, né? Conta até 10, conta até 1000 se preciso for, mas evita falar quando o coração estiver tomado de ira, mesmo que você tenha razão. Cíntia, mas aí não valeu a pena, porque aí depois já passou a raiva. Ótimo, aí você não pecou. Aí você conseguiu dominar a língua, que é um dos menores órgãos que a Bíblia diz que coloca tudo a perder. Aliás, tem um versículo muito legal. Logo, logo eu vou dizer para vocês, mas só para adiantar um pouquinho. Aquele que domina a língua... Aquela mulher que domina a língua, que domina a boca, é considerada perfeita. Estamos longe da perfeição, não estamos? Precisamos suplicar a graça e o favor do Senhor. Não estou dizendo com isso que nós não vamos falar o que edifica. Olha aqui, nós estamos falando. E falando coisas que servem para a glória de Deus, que servem para a sua alma, que servem para a minha alma, conhecimentos bíblicos, que vão ajudar outras mulheres. Dá para falar, mas até no falar o que é bom, existe um tempo limitado. Senão daqui a pouco eu enfado vocês, eu canso vocês, não é? E eu fico aqui falando sozinha. Então a gente tem que ter bom senso
Nós mulheres temos que ter bom senso, saber o que falar e a hora de falar e como falar, para a gente não perder uma excelente oportunidade, porque a gente se torna nécia, sem discernimento, sem bom senso. Então não queremos ser assim. Pois bem, já deixando todas essas dicas aí para vocês, agora eu gostaria de deixar algumas diretrizes. Diretrizes de Deus, né? Diretrizes de Deus para nós que desejamos falar de maneira agradável. Primeiro, controle as suas emoções. Você é uma mulher que tem equilíbrio emocional? Ai, sim, né? Já entra em desespero sem nem precisar. O quê? Falou isso? Eu quero deixar um texto para compartilhar conosco, para o nosso coração. Tudo isso serve para mim e para você. Provérbios, capítulo 25, verso 28. Vamos lá? Se você não tiver com a Bíblia, você ouça. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Diretrizes de Deus para que eu e você fale de maneira agradável. Primeiro, controle suas emoções. Você deve ser uma mulher equilibrada emocionalmente. Você não pode ter esse desequilíbrio. Aliás, em nenhuma área da vida. O equilíbrio é o padrão bíblico para nós. Equilibrada espiritualmente, equilibrada fisicamente, equilibrada mentalmente, equilibrada emocionalmente. Provérbios 25, 28 nos diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem ou a mulher que não tem domínio próprio. Você já ouviu sobre domínio próprio? Convido a você, olha que maravilha, a voltar também depois, outra hora, não agora, na nossa playlist. E tem uma série lá chamada Caminhada da Mulher com Deus, que retrata sobre o fruto do Espírito. E lá, em um dos nossos estudos, fala sobre domínio próprio. Você é uma mulher que tem domínio próprio? Como andam as suas emoções? Se nós perdermos o equilíbrio emocional, você sabe muito bem quando a mulher não é equilibrada emocionalmente. É um desastre dentro de casa. Se ela é solteira, ela contamina e desequilibra todos os outros. Se ela é casada, acabou. O equilíbrio emocional da casa está na vida da mulher. Já parou para pensar nisso? E o Senhor tem interesse de nos equilibrar também nas nossas emoções. Querida mulher, não deixe a emoção tomar conta da razão, sobrepor. Primeiro o Senhor nos fez de forma racional. Você deve ser uma mulher inteligente. Uma mulher racional. Você precisa adquirir também a inteligência emocional. Talvez você esteja se gabando muito porque é inteligente academicamente, porque tem vários tipos de inteligência. E você tem inteligência emocional? Você sabe lidar com as circunstâncias da vida? Você já aprendeu que a paz e a alegria do nosso coração tem nome e não depende das circunstâncias? Sim, tem nome. Nós temos uma fonte da paz e uma fonte da alegria. Sabe qual é o nome dessa fonte? Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa conhecê-lo verdadeiramente. Cíntia, como é que eu conheço? Tchan, 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 tchan. Olha aqui, caminhada bíblica para você. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, tire um tempo determinado por dia e procure conhecer mais a Deus. Alimente a sua pobre alma, as suas emoções. Fale com o Senhor sobre aquilo que está lhe inquietando, os seus medos, as suas angústias. Não fique falando para as paredes, fala com Deus. Quanto menos equilíbrio emocional você tem, mais tempo para orar você precisa. Que tal você começar a buscar verdadeiramente ao Senhor? Então, essa é a primeira diretriz que eu gostaria de deixar biblicamente para cada uma de nós. Olha, meninas, como uma cidade derribada é uma mulher. Uma cidade derribada significa o quê? Uma cidade que não tem muro, não tem proteção nenhuma. Uma mulher que não tem domínio próprio é uma mulher totalmente vulnerável. É uma mulher que você não pode confiar e que nem traz confiança para ninguém. Você pode ser a melhor pessoa, mas você não transmite confiança. Você vai ser uma mulher totalmente insegura, você não vai ter segurança de nada. Por quê? Porque as suas emoções é que lhe dominam. Você já não tem mais olho, não tem mais boca. E se alguém me falar, conhece alguém assim? Como é bonito quando a gente vê uma mulher que, mesmo passando por situações adversas, com muitas vezes o marido... Eu conheço mulheres assim. Não é só mulheres longe de nós, não. Eu conheço muitas mulheres assim. Mas são muitas que nos botam no bolso, mulheres virtuosas que nos envergonham.
Conversei com alguma delas que perdeu em uma semana o pai e o esposo. Ao ouvir a sabedoria daquela mulher e as palavras daquela mulher por telefone, as lágrimas escorriam nos meus olhos. Que calibre de mulher! Como precisamos de mulheres assim? Poderia dizer, está abalada emocionalmente. Eu não estou minimizando o problema, o luto, a saudade, não me interpretem mal. A diretriz que nós queremos obter, se nós quisermos falar de maneira agradável, porque muitas vezes nossas palavras destroem a nossa própria vida, as pessoas da nossa casa não nos suportam mais e não venham colocar desculpa assim, ó. Ah, é porque a minha mãe era assim, o meu pai era assim. A palavra do Senhor nos educa. Não fique se justificando ou justificando os seus erros com as pessoas do seu antepassado ou as pessoas que fizeram parte da sua vida. Quantas pessoas que não tiveram pais cristãos e que falam de forma doce e agradável? Eu conheço. E tantos outros que tiveram não falam. Então isso não é parâmetro para nós. O parâmetro para nós é as Escrituras. Então, queridas, a primeira diretriz para a minha vida e para a sua vida é controle as suas emoções. E isso não é fácil. Nós, esposas de pastores, muitas vezes temos que lidar durante o dia com várias emoções e tantas outras profissões, médicos, enfermeiros, enfim. Quantas vezes eu estou com meu marido no cemitério e um casamento que já está marcado há não sei quanto tempo atrás, e aí você está ali chorando com aqueles, você chega em casa, toma um banho, e aí agora você se alegra com os outros que nem sabem de onde você vem. Precisamos suplicar a Deus o equilíbrio emocional para a nossa vida e glorificar ao nosso Deus com as nossas emoções. Pavor, desespero, insegurança, nada disso vai nos acrescentar. Segunda diretriz de Deus, para que eu e você decida falar de maneira agradável. Controle a sua boca. Lembra do que eu falei? Texto para você, Provérbios 21, capítulo 21, verso 23. O que guarda a boca e a língua, guardará a sua alma da angústia. Para de falar. Se não sabe falar, para de falar. Eu tenho certeza que as pessoas vão querer lhe ouvir. É melhor que as pessoas olhem assim para mim e falem, Cíntia, fala alguma coisa. Do que já pensou a vergonha alheia da pessoa falar, Cíntia, não aguento mais você falando. Bom senso, tenha discernimento, controle a sua boca. Bom, se você não tem isso, nunca tinha parado para pensar, começa perguntando dos de casa. Ou se eu e você precisamos ter amigas, mentoras, que a gente presta conta da nossa vida, num bom sentido, para que a gente possa fazer uma autoavaliação, tanto de lá para cá, como daqui para lá. Segunda diretriz, controle a sua vida controlando a sua boca. Você não pode controlar a boca do outro, mas a sua você pode. Lembra? Olha aqui. Toma mais água, dá menos dor de cabeça, ajuda as células e você fala menos coisa. Toda vez que você engole alguma coisa, você não consegue colocar para fora as palavras. Você tem colocado a sua fala de maneira agradável? As pessoas que lhe ouvem, o seu timbre de voz é algo que glorifica a Deus? Seja sincera com você mesmo. Analise. Se autoavalie. Não deixe que os outros fiquem simplesmente falando sobre você. Para de ficar avaliando os outros e avalie a sua vida. Olha, minhas queridas, quando nós mulheres começamos a levar mais a sério essa decisão de falar de maneira agradável, muito marido vai se converter, muito filho vai se converter. Vou até brincar aqui, até a sogra vai se converter. Todos vão se converter, os vizinhos. Às vezes, você fala tão alto, vou até falar baixo, que o vizinho diz, meu Deus, estão brigando. A não ser que você esteja com probleminha de audição. Quem tem problema de audição tende a falar alto, né? Achando que o outro não está ouvindo. Mas aí você vai buscar ajuda médica. Respeite os limites do outro, respeite o ouvido do outro, controle-se. Respeite a forma como você, melhore a forma como você trata o seu esposo, os seus pais. Ah, Cíntia, está no passado. Sim, senhor, sim, senhora, são nomes que a gente precisa resgatar. Bênção, da bênção. Ah, é coisa do passado. Não, a Bíblia diz que nós devemos honrar. Nós precisamos, parece que essas coisas são óbvias, mas elas precisam ser ditas, porque se ninguém falar, as coisas vão tomando outro rumo. E daqui a pouco a gente só fica falando dos outros que estão ensinando errado e a gente não ensina o certo. Você tem controlado a sua boca? Essa é a segunda diretriz.
Terceira, dedique a sua boca para edificação. Texto básico que eu deixei para vocês. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não vai edificar, não? Então eu não vou falar. Outra coisa, não fica contando história, falando... Tem mulher que fica contando as histórias e, ai, fulano fez isso, fulano fez... O outro não sabe nem quem é. E aí, mas o outro é tão educadinho que fica assim, né? Quando você vê uma pessoa assim, ó, abrindo a boca, dando uma saidinha, vou dar dicas para você. Ou então assim, ó, olha bem para mim, bracinho cruzado, todo mundo em silêncio e você ali. Parece uma metralhadora. Que Deus nos ajude para que quando, não é para a gente ficar em silêncio, algumas vezes a gente precisa ficar em silêncio, mas quando eu e você for falar, a terceira diretriz de Deus para a nossa vida, para você, assim como eu, que quer decidir falar de maneira agradável, nós precisamos falar o que for edificar. É tão bom a gente falar com mulheres que edificam, mulheres que nos encorajam, mulheres que falam de coisas de valor eterno, que olha, chega meia-noite e a gente não dá sono. Mas é tão chato estar perto de uma pessoa que não tem simancol, que não tem discernimento e fala, que chega a dar sono, chega a dar dor de cabeça, chega a dar enxaqueca. É ou não é? Você sabe, você deve conhecer alguém assim. Eu tenho certeza que você conhece. Pensem bem, já estamos chegando quase no final, tá? Opa, vou correr mais um pouquinho. Diretriz de Deus, controle suas emoções, controle a sua boca, use a sua boca para edificação, Efésios 4:29. 4, que está dentro desse daí, né? Confie a sua boca ao Senhor. Santifique seus lábios, as palavras dos meus lábios, o Salmo 19:14. E o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ore, Senhor, me ajuda, que eu possa falar aquilo que glorifique o teu nome. Ai, Cíntia, mas eu não consigo. Quando eu vejo, já estou falando. E num nível, uma altura, calma, transmita graça aos que ouvem. Às vezes você transmite graça, é tão educado com os de fora e com os dentro de casa, nunca conseguiu dizer para o filho, meu filho, eu te amo. Meu filho, que bom que você está aqui comigo. Às vezes só tem 2 pessoas dentro de casa e vive se esgarfiando. Que tipo de crente você é, minha filha? Onde está Jesus na sua vida? As pessoas olham e veem Jesus na sua forma de falar. Nós precisamos entender que eu e você, a Bíblia diz que nós somos embaixadoras de Cristo, ou seja, nós representamos a nossa pátria celestial. Eu e você está aqui por algum tempo, mas nós estamos caminhando para nosso lar celestial, nós vamos voltar para lá, não é aqui o nosso cantinho. Nosso cantinho, a nossa casa verdadeira, a gente nem sabe como é. A Bíblia diz que é ruas de ouro, que é linda, que não vai mais ter choro, não vai ter ranger de dentes. A Bíblia nos promete, nos dá assim algumas dicas, né, e promessas nas Escrituras. Mas eu e você não podemos desperdiçar o nosso tempo, principalmente na forma como falar. O que tem de mulher que se diz cristã, mas que é chata e não sabe como falar, e aí você pode ser linda, maravilhosa, você pode ter um currículo lindo e maravilhoso, mas quando abre a boca, acabou a mulher. Nós não podemos continuar assim. Confie a sua boca, santifique a sua vida, santifique os seus lábios para a glória de Deus. E a última diretriz de Deus para a minha vida e a sua vida, que quer falar de maneira agradável, considere o fato de que, através da sua boca, nós podemos causar grandes danos à vida dos outros. Assim também a língua é um pequeno órgão, que se gaba de tanta coisa, mas ela é como uma fagulha que põe em brasa tão grande selva. Tiago capítulo 3, verso 5. Será que você tem atraído pessoas para Jesus através do seu modo de falar? Será que verdadeiramente você tem sido uma embaixatriz do Senhor Jesus aqui nesses dias de peregrinação? Deixamos para você todas essas diretrizes para que o nosso coração encha de esperança. Não importa quantos anos você tem, você que é novinha está aí nos ouvindo, você que já está quase completando um século, Cíntia, ainda tem jeito? Tem! O Senhor Jesus ainda não lhe levou, então Ele quer tratar do nosso coração e o tempo oportuno é hoje. Cíntia, eu já tenho meio século, ainda não aprendi a falar. Hoje é um dia oportuno. Vamos treinar, vai ter tema de casa. Lembre-se, se você estiver brava, se você não souber o que falar, ó, cala-te boquinha. Conversa consigo mesmo, mas não precisa ofender os outros com as palavras. Aprenda a olhar as coisas dentro de casa, elogiar, incentivar. Não importa quais pessoas você tem dentro de casa. Cíntia, mas eu não tenho mais ninguém dentro de casa. Então você faz uma ligação, você agradece alguém que está sendo bênção na sua vida.
Comece a treinar e falar coisas que simplesmente edificam. E a sua vida, certamente, vai ser, querida mulher, uma outra vida. As pessoas vão olhar e vão dizer assim para você, meu Deus, o que aconteceu? Fulano está tão diferente, né? Seu marido vai chegar e falar assim, meu pai do céu, será que ela está com febre? Você está bem? Você está normal? Mude a forma de falar. E certamente o nosso Deus vai ser engrandecido através dessa decisão que eu e você queremos tomar de falar de maneira agradável. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude a verdadeiramente vivermos assim. Não esqueça que através desse pequeno órgãozinho nós podemos botar tudo a perder. Queira você ser uma mulher que fala como grande orador e não como grande enganador. Que Deus em Cristo lhe abençoe, que Deus esteja trabalhando no seu coração para que eu e você consigamos verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor se agrada. Que Deus te abençoe, foi uma alegria, uma satisfação imensa ter cada uma de vocês aqui conosco. E vejam bem, eu aguardo por você na próxima semana para aprendermos mais uma vez sobre um outro assunto. E muito obrigada pela oração de cada uma de vocês que tem nos sustentado nesse trabalho que tem sido assim desafiador, mas nós sabemos que o nosso Deus tem ido adiante de nós. Até mais, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.